vamos falar de um produto que vai prolongar e melhorar a vida das suas plantas em vaso ou em floreira. E estamos a falar da Leca Hydro, que é o quê? Não é mais do que argila expandida, só que triturada e fica com uma granulometria muito mais pequena e tem muitas vantagens, porque é um produto natural, pode ser reutilizado muitas vezes e depois pode ser devolvido à natureza e pode ser utilizado em muitas coisas. Ele pode ser utilizado como meio de cultura, por exemplo, estivemos a falar de hidroponia. Se eu estiver a fazer a multiplicação por estacas, normalmente eu utilizo um substrato com turfa, posso misturar também a minha Leca Hydro na turfa e o substrato fica mais leve, mais bem drenado e mais arejado. Nós hoje vamos misturá-lo num substrato de plantação e nós podemos utilizar a Leca Hydro em todos os nossos substratos de plantação, porque vai sempre fomentar o arejamento, que o substrato fique mais leve e que o sistema radicular se desenvolva melhor. E podemos utilizar para qualquer tipo de planta, só temos que ter a quantidade de Leca Hydro que utilizamos é que vai ser diferente consoante as plantas tenham mais necessidade de água ou menos necessidade de água. Também podemos utilizar a Leca Hydro se, por exemplo, tivermos muitas floreiras e tivermos um jardim e quisermos aproveitar a terra do nosso jardim. Para a terra não ficar um substrato tão compacto e tão pesado, juntamos-lhes também a Leca Hydro. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer dois tipos de plantações, vou plantar um cato ou uma suculenta, exatamente a mesma coisa, e vou também plantar uma planta de interior, para perceberem que a proporção de Leca Hydro que eu vou utilizar é diferente. Atenção que não é esta eu tenho a drenagem do vaso feita com argila expandida Leca e depois com geotêxtil, isso já está aqui feito. Esta Leca, como tem uma granulometria mais pequena, eu só a devo usar como camada drenante se estivermos, por exemplo, a falar de vasos muito pequeninos, nomeadamente aqueles em que vêm os catos e as suculentas. Aqui não, eu fiz uma camada já com a outra argila expandida. E qual é que é a proporção que eu vou utilizar neste caso? Eu vou utilizar 4 medidas de substrato e 2 medidas de Leca Hydro. Assim consigo um substrato que é adequado aos meus catos e às minhas suculentas. Fica muito mais leve, bem drenado e vai fazer com que a planta se desenvolva muito melhor. Porque nós não nos podemos esquecer que em vaso as plantas só têm aquilo que nós colocamos lá e é o único meio de subsistência. Vou aqui então colocar. Isto também tem a grande vantagem de ficar muito mais leve. Além disso, a Leca Hydro é um excelente regulador de umidade, ou seja, tem alguma capacidade de absorver água e de ir libertando lentamente, ou seja, faz com que não encharque. São plantas que gostam de substratos muito leves, muito bem drenados e, portanto, a Leca Hydro vai ajudar a longevidade e a qualidade das plantas. Ir calcando, porque o substrato é fofinho e com a Leca Hydro ainda fica mais fofinho, portanto fica com espaços vazios e temos mesmo que garantir que isto fica agarradinho para que depois a planta enraize facilmente e que além disso consiga fazer as trocas líquidas e gasosas. Depois devemos sempre regar, não é? Nós a seguir a plantar temos sempre que regar e temos de ter o cuidado que a planta deve ficar à mesma altura que estava no vaso em que veio. Atenção que os vasos devem ser sempre drenados, tem que ter sempre furos de drenagem. Uma coisa são vasos decorativos ou cachepôs, isso vamos ver agora no exemplo a seguir, que eu vou fazer uma plantação de uma planta de interior e vou usar um vaso e depois vou pôr dentro de um cachepô, porque as plantas morrem muito mais por excesso de água do que por falta de água e isto também é uma grande vantagem, juntarmos um bocadinho da Leca Hydro ao substrato para evitarmos que elas fiquem encharcadas. Portanto, já está aqui o nosso cato plantado, transplantado, usando aqui esta mistura de substrato com Leca Hydro que nós fizemos. Agora vamos fazer para uma planta de interior com uma proporção diferente.
Agora vamos fazer uma plantação de uma planta de interior. Vamos utilizar na mesma a Leca Hydro, só que como as plantas de interior precisam de mais água, são mais exigentes, vou apenas misturar para cada 4 medidas de substrato uma medida de Leca Hydro. Vamos fazer aqui a mistura na mesma. E eu aqui vou plantar num vaso drenado, onde já fiz a drenagem com argila expandida e onde já pus o geotêxtil. E depois, este vaso tem furos, como eu disse, os vasos devem ser sempre furados, e só depois é que vou pôr esse mesmo vaso dentro de um vaso decorativo ou cacho-pô. Vamos pôr só uma medida, a proporção deve ser esta, depois a quantidade é aquela que for necessária. Eu não sei se este vai chegar, depois tenho que fazer mais um bocadinho. Vamos misturar e o nosso substrato fica logo diferente. Se nós utilizarmos um substrato fertilizado, não precisamos de fertilizar já, só daqui a uns meses. Se não, podemos fazer uma fertilização. Isto permite-nos também usar um substrato universal que vamos adaptando à medida das necessidades de drenagem e de textura do substrato que as plantas necessitam. Já aqui está, vamos então colocar aqui a nossa mistura do substrato universal com a Leca Hydro para a nossa planta de interior. Vou plantar uma calateia, que é uma planta que agora está muito na moda e que é muito bonita. Vamos mudá-la. Ela está mesmo a precisar de ser mudada de vaso. Vou aqui soltar um bocadinho as raízes. E as plantas de interior não gostam, aliás, as plantas em geral não gostam de água a mais. E isto é uma forma, o facto de juntarmos a Leca Hydro é uma maneira de garantirmos que não vamos encharcar as plantas com tanta facilidade como às vezes fazemos, porque na realidade elas morrem mais por excesso do que por falta de água. Vou colocar o substrato todo e provavelmente tenho que fazer aqui mais um bocadinho, porque o substrato é fofinho e convém ser calcado e por isso eu vou ter que fazer mais aqui uma dose. Sempre as 3 medidas e uma de Leca Hydro. Portanto, isto é uma coisa muito simples e que pode prolongar, não só prolongar, como melhorar a vida das nossas plantas em vaso ou em floreira. Vou aqui fazer a mistura, convém que isto fique bem misturado e vou continuar a colocar aqui, porque a planta tem que ficar sempre à altura em que veio no vaso, nem mais enterrada, nem menos enterrada. E também não convém mudarmos para um vaso muito maior. Eu, neste caso, mudámos para um vaso de 3 ou 4 dedos maior, até porque a planta estava já muito cheia e precisava mesmo de ser mudada de vaso. Atenção que nós não devemos deixar as plantas muito tempo no vaso em que vêm dos viveiros, porque o substrato que elas têm muitas vezes não é adequado ao seu desenvolvimento. Vamos aqui calcando. E, tal como eu disse, esta tem a grande vantagem, a Leca Hydro, de também ser um regulador de umidade e a água vai sendo disponibilizada mais lentamente, evitando encharcamentos e asfixias radiculares, que normalmente é uma das grandes causas de morte das nossas plantas em vaso. É claro que como o vaso é furado e eu agora quero que ele fique mais bonito, não é? Em minha casa, e coloco dentro de um vaso decorativo. Eu nunca devo plantar num vaso como este que não tem furos de drenagem. Portanto, como viram com um passo muito simples e misturando a Leca Hydro no seu substrato e fazendo uma boa camada drenante, nós conseguimos que as nossas plantas, quaisquer que elas sejam, isto também dá para as aromáticas, para as hortícolas, enfim, para tudo aquilo que nós vamos cultivar em vaso ou em floreira, vamos prolongar-lhes a vida, vamos fazer com que elas sejam muito mais saudáveis. Portanto, é muito simples, é só seguir estes procedimentos, as proporções que eu indiquei e vai ver que não se vai arrepender de fazer esta mistura para as suas plantas em vaso.